Olá, irmãos, amigos. Mais uma vez estamos aqui nesta oportunidade de transmitir o recado do Senhor. Aproveitando e gravando para a igreja, estamos expandindo aí nas redes sociais. Espero que tenha abençoado algum dos irmãos ou amigo que possa estar assistindo. Hoje eu quero pregar sobre dois grupos. Em qual você está? Eu vou falar sobre o grupo dos fracos, dos fortes, os grupos dos otimistas, dos pessimistas, o grupo que atrapalha e o grupo que abençoa. Quais características tem cada um desses? Em qual desses você está? O texto bíblico talvez faça você entender e ver em qual desses dois grupos você faz parte. O texto como base está em Números capítulo 13, o versículo de número 30, que diz assim a palavra de Deus. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Vamos entender o que estava acontecendo. Moisés estava conduzindo o povo de Israel de volta à terra prometida. Moisés estava tirando o povo do cativeiro. Os filhos de Jacó, que é a descendência de Israel, a herança de Abraão, Isaac e Jacó. E aí vem as 12 tribos. As 12 tribos, cada uma tem um cabeça, tem um líder. Toda a sociedade, toda empresa, escola, toda família tem que ter um líder. Se o pai não for o líder, há problema. Se na empresa não tiver uma liderança, há problema. Se na igreja não tiver uma liderança, há problema. Em todo lugar vão surgir novos líderes, tentando tomar a liderança, tentando atrapalhar a liderança, como mostra esse texto. Os líderes têm que ter sua postura, têm que ter sua posição, solucionar o problema. Como crente, devemos solucionar à luz da palavra de Deus. E aqui, Moisés agora ele vai escolher cada um dos cabeças das 12 tribos de Israel. Ele ia escolher os melhores, aqueles que deveriam entusiasmar todo mundo, aqueles que deveriam motivar o povo de Deus, aqueles que deveriam trazer a boa instrução e retirar qualquer tipo de medo do povo. Moisés escolheu os cabeças. Só vamos ler aqui o versículo de número 2, 13, 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Então, de cada tribo, ele enviar um. Moisés foi lá e escolheu cada um desses. Veja o verso de número 3. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Se você olhar na sua Bíblia depois, você vai ver, não dá tempo a gente ler, você vai ver a sequência aí, o verso 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deus vai mostrando quem eram esses homens, destacou. Eles eram os cabeças. Os cabeças têm maior responsabilidade. O lar, irmãos, pai como cabeça, ele tem grande responsabilidade. A mãe como ajudadora no lar tem grande responsabilidade. Os filhos vão aprender com o cabeça para um dia tornar-se uma família e aí também ser o cabeça no seu lar. Então a responsabilidade de um líder é grande. Aqui, meus, esses líderes tinham responsabilidade. E eles foram espiar a terra. E Moisés dá todas as regras de onde eles deveriam começar, por onde eles deveriam terminar. E eles espiaram essa terra 40 dias. Agora, olha que interessante. Quando eles começaram a espiar a terra, o versículo de número 20 diz assim, ó: Também, como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não, e se esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Ele vai repetir novamente as uvas, como ele vai repetir que também tinha romãs, tinha figos e etc. Mas era o dia especial, estava próximo ali de colher as uvas. E eles foram.
E eles viram aquelas uvas. O texto destaca que eles trouxeram um cacho de uva para Moisés e o povo. 2 homens precisaram para carregar um cacho de uva. Imagina a bênção que era esta terra. Moisés disse: vai lá e olhe, vê quem habita na terra, vê como é a terra, vê o que a terra produz e traz as informações para nós. Eles foram, fizeram, cumpriram o objetivo. Só que o que ocorre com aqueles que cumprem o objetivo e cumprem de maneira errada? Nós pregamos a mensagem esse dia sobre Jonas. Quanto mais distante de Deus, mais você vai afundando. Mais você vai afundando. Olhe, esse povo, eles tinham a obrigação de voltar e falar com a nação de Israel. Falar com as pessoas que estavam ali. Gente, nós estamos vivendo um período de coronavírus onde é horrível. As pessoas só querem colocar para baixo, só querem desestimular o povo, mostrar mortes, etc. Mostrar mentiras que não é uma verdade. Então, aqui, esses homens, só para você ter noção, vou adiantar para vocês, eles morreram. Eles morreram porque voltaram e colocaram a congregação de Israel com medo. Eles disseram que haviam gigantes. Haviam pessoas que eles não tinham como enfrentar. E onde fica Deus? E onde fica a nossa crença, a nossa fé no Criador? E onde fica o Deus que os tirou lá do Egito, da escravidão? E onde fica o Deus que eles viram vencer todas as 10 pragas? E onde fica o Deus que abriu o Mar Vermelho? E onde fica esse Deus? Como fica toda a história de Abraão, Isaac e Jacó? Como fica a história do dilúvio? Como fica toda a nossa fé em tudo isto? É o que estão aterrorizando. Satanás é perito em aterrorizar. Não caia nessa. Vai estudar a Bíblia. Você vai se sentir forte, firme, independente do mundo estar desabando ou não. Mas pessoas ficam aterrorizando mais, até crentes ficam aterrorizando, até crentes ficam assustando. Olhe, esses daqui, eles eram os cabeças das tribos de Israel. Era quem não poderia causar este pânico e este medo. E eles fizeram, lamentavelmente. Mas vamos ver aí o versículo de número 23. Olha o que eles fizeram para carregar as uvas. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma árvore, uma vara, como também das romãs e dos figos. 2 homens para carregar agora um cacho de uvas. No versículo de número 25, diz que eles ficaram 40 dias. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Verso 26. E caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a ele, e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Eles voltaram com aquela bênção, aquele cacho de uva enorme. Mostraram que a terra era boa, promessa de Deus tinha que ser boa. Agora eles chegam, aí Moisés pede para que eles deem uma palavra à congregação. Olha o que eles vão falar, os líderes, os cabeças, olha só, versículo de número 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana, leite e mel. Começaram bem. E este é o seu fruto. Verso 28. E o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas, muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar, pela margem do Jordão. Ali habitam gigantes. A terra tem um povo poderoso. A terra está cercada. A Bíblia mais adiante vai citar aqui que pareciam como gafanhotos. O medo que aquelas pessoas colocaram parecia como gafanhoto. O medo atrapalha a obra de Deus.
Satanás fica colocando medo nos crentes. Satanás fica colocando medo nas pessoas que estão na linha de frente. Satanás fica colocando medo na igreja do Senhor para que ela não aceite novos desafios. É horrível. Olhe, aqui eram os cabeças das tribos de Israel. Eram os melhores. Voltaram colocando medo. Agora eu quero mostrar algo a você. Se levantou um homem no verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Cuidado. Nós ainda vamos ver o capítulo 14, só tinha 2 homens, Caleb e Josué. Entre todos os 12 da cabeça das tribos e ainda por cima diante de toda a congregação. Sabe o que o medo faz? O medo, quando eles voltaram e influenciaram a congregação, o povo ouvindo, toda a congregação ficou com medo. E a congregação questionou a liderança de Moisés. Por causa de quê? Por causa do medo. Medo de onde veio? De Satanás. Medo que não vem de Deus. Sabe o que o medo faz? Eles duvidaram e pediram para voltar para o Egito. Pediram para voltar para a escravidão. Olha o que o medo faz. Sabe o que o medo fez ainda? Eles colocaram em jogo a palavra de Deus. Eles duvidaram de Deus. O medo faz as pessoas perder a fé e duvidar de Deus. Se você tem um irmão medroso, com coragem, mostra a Bíblia para ele, porque ele está atrapalhando a vida dele e vai atrapalhar dos outros. O medo atrapalha. Fez um questionamento com o próprio Deus, por causa do medo. Irmão, já enfrentei muitas situações na minha vida, muitas, não foram poucas. Muitas. Aqui na igreja, fora da igreja, irmãos, muitas. Em situações nos campos missionários, muitas situações que a carne humana ficou com medo. E eu disse: Deus, eu preciso depender do Senhor. E o pior, ou o melhor, eu liderava pessoas estavam ali diante da minha palavra. A minha palavra tinha peso. Como que eu iria desanimá-los? Eu disse: vamos confiar só no Senhor, Deus vai fazer alguma coisa. Em muitas situações. Irmão, se eu fosse pelo medo, essa igreja não estaria onde está hoje. Eu teria desanimado no começo, logo nos primeiros dias. Irmão, se eu fosse pelo medo, essa igreja não realizava a obra missionária que realiza hoje. Porque muitas pessoas desanimaram. Muitas pessoas me desestimularam. Irmãos, há 2 grupos de pessoas. Os vencedores e os perdedores. Os perdedores são a maioria. Os vencedores são pouco. Caleb e Josué só eram 2. Só foram 2. O restante eram covardes. O restante eram medrosos. Os restantes colocaram medo no resto do povo. Você está em qual time? No time de Caleb e Josué ou no time dos medrosos? Você está no time daquele pessimista que só vê dificuldade. Ele não enxergou, aqueles 10 não enxergaram as uvas, mas enxergaram problemas. Sabe aquele pessimista que só enxerga problema? Sabe aquele irmão na igreja que só enxerga problema? Ele nunca enxerga bênçãos. Ele nunca pode ver bênçãos. Ele só vê problema. Aqueles 12 homens, 10 só viram problemas. Eles não enxergaram as bênçãos. Quando você estiver servindo a Deus, olhe para as bênçãos. Relembra o que Deus já fez na tua vida. Deixa Deus agir. E os problemas Deus vai solucionar. Não invista nos problemas, invista nas bênçãos. Não faça publicidade dos problemas, faça publicidade das bênçãos de Deus. E você vai ver a glória do Pai. Esses homens valorizaram mais os problemas, os gigantes, como vencer os gigantes. Davi derrubou. Domingo pela manhã o desacreditado, Davi derrubou o gigante, não tem problema, não existe gigante para os servos de Deus. Lembra das formigas? As formiguinhas não têm obstáculo para as formigas, elas vão adiante. Então pensa nisso. Esses homens desencorajaram, mas Caleb estava lá, graças a Deus. Veja o verso 31, 32 e o 33. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Caleb animou o povo, mas os outros disseram:
Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a toda a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles só conseguiram mostrar à congregação problema. É o mesmo fariseu que nós pregamos esses dias. O fariseu só enxerga problema. O fariseu não consegue ser bênção, não consegue enxergar a bênção. O fariseu nunca aceitou Jesus Cristo, a verdade. Então, pastor, não perca tempo com fariseu. Fariseu só vai te dar trabalho. Líder, fariseu só vai te dar trabalho. Fariseu nunca vai aceitar a verdade. Vá atrás das pessoas que querem a verdade. Fariseu só quer criticar, fariseu só quer atrapalhar. Fariseu nunca será bênção. E as igrejas estão cheias de fariseus na época atual. É triste. Aqui, irmãos, estavam 10 homens, cabeças que deveriam, agora eles conseguiram colocar toda a congregação contra Moisés. Olha o comecinho do capítulo 14. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Verso 2. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha o que aqueles 10 covardes, medrosos, fizeram com o resto da congregação. Eles choraram e depois murmuraram contra Moisés e contra Arão, e agora eles pediram: por que nós não morremos no Egito? Que fé mesquinha, que crença pequena, que Deus, irmãos, miserável que esse povo servia, que não poderia ajudá-los num momento difícil. Que tristeza, irmãos. Estas pessoas só atrapalham na igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha o que aconteceu. Eles ficaram contra Moisés e contra Arão, e agora, irmãos, ficaram contra o próprio Deus. Versículo de número 3, e porque o Senhor nos traz a esta terra para caiamos a espada, e para nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha a palavra daquele povo ingrato. Depois das tantas bênçãos que Deus deu, agora eles pedem para voltar ao Egito. Que tristeza! Quantos crentes fazem o mesmo na época atual? Quantos? Quantos, irmãos, cabeças e líderes, irmãos, pessoas que têm influência, que estão atrapalhando a obra de Deus. Pessoas que conseguem, irmãos, em vez de ajudar a família a crescer na graça, desgraça na família é aquela pessoa. Só atrapalha a família da pessoa. Que tristeza, irmãos. Ver pessoas assim. Aqui estavam 10, irmãos, que era uma desgraça na vida dos outros. Tristeza, irmãos, ver pessoas que só levam a desmotivar as pessoas, só levam o medo, não tem nada de positivo nessas pessoas, só de negativo, só sabem negativar. Eu não quero esse tipo de pessoa ao meu lado, não serve para andar comigo. Eu gosto de olhar para Deus e ver as coisas lá adiante, pensar positivo, andar com quem só infiltra algo negativo, não presta para andar comigo, não serve. E quantos estão assim nas igrejas na época atual? Triste. Versículo de número 4. E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Olha o que eles fizeram, irmãos. Deus colocou Moisés, agora eles queriam tirar Moisés. Agora preste bem atenção. Morreram todos. Vou mostrar o texto já já. Morreram todos. Por quê, irmãos? Quem colocou Moisés foi Deus. E eles, por causa do medo, por causa dos 10 covardes que conseguiram influenciar eles, eles aceitaram a influência, pensaram que por ser a multidão, pensaram por ser o total, eles teriam poder. Vamos tirar Moisés, vamos colocar outro líder, para que nos leve de volta ao Egito. Que povo ingrato. Morreu todos, irmão, não sobrou nenhum. Não sobrou nenhum desses daqui.
Nenhum. A Bíblia diz, só diz Josué e Calebe. O texto vai mostrar os dois que não estavam com esses covardes. Os dois únicos que não aceitaram a covardia. Em que time você está? Você está no time dos críticos, que só sabe criticar, nunca trazem uma ideia boa. Só trazem críticas, mas nunca trazem uma ideia boa. Pastores, líderes, cuidado, vocês estão aí. Esses críticos não servem. Eles só atrapalham a obra de Deus. Só vão causar danos na obra do Senhor. Versículo de número 5. Então, Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Verso 6. Tinham somente dois homens fiéis. Verso 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, do que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Verso 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará a terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós. Verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Josué e Calebe se levantaram, somente dois daquela multidão de milhões de pessoas. E daqueles 12 que foram escolhidos, cabeça da tribo, só dois, irmãos, Josué e Calebe. Não, a terra é boa. Eles disseram a terra é ruim e conseguiram colocar a congregação inteira contra Moisés e contra Arão. Josué e Calebe diz: não, se vão apedrejar Moisés e Arão, pode nos apedrejar junto. Nós iremos morrer junto, porque nós cremos no Deus e nós cremos que foi Deus que colocou Moisés. E nós vamos ficar juntos, pode nos apedrejar. Sabe o que aconteceu em seguida? Foram apedrejar Moisés. E sabe o que aconteceu? Deus vai interferir. Eles desafiaram o Criador, irmãos. O medo daqueles homens, irmãos, levou à morte de todos. E os que quiseram acreditar no medo deles, também morreram. Verso de número 10, Deus vai intervir agora. Mas toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. A glória do Senhor veio. Verso de número 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Irmãos, Moisés olha. Moisés triste. Deus aparece para intervir, eles iam apedrejar Moisés e Arão, e também Josué e Calebe, porque eles iam morrer juntos, eles eram fiéis. Deus apareceu, irmãos. E falou: até quando, Moisés? Até quando esse povo não vai reconhecer? Até quando esse povo não vai crer? Eu já fiz tantas coisas, Moisés, por esse povo. Até quando, Moisés? Chega, Moisés. Não dá mais. E Moisés, irmãos, um servo de Deus. Ele foi muito ousado. Não vou ler todos os versos, mas vou ler o 13. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E agora Moisés vai contar, irmãos, só vou citar para vocês, ele vai dizer: Deus, o Senhor tirou esse povo. O povo é ingrato, Deus. O povo é ruim. Mas Deus, o que os egípcios vão dizer? O Senhor não pôde cumprir tua promessa, Deus. O Senhor disse que ia levá-los à terra prometida. O Senhor não vai cumprir tua promessa. Ó Deus, o que as outras nações, os jebuseus, os amorreus, os heteus vão dizer, Deus? Poupa essa nação, eles são incrédulos mesmo, são medrosos, têm medo, eles atrapalham, mas poupa essa nação. Deus vai dizer a Moisés: Moisés, por causa de você eu não vou matá-los hoje, mas vai morrer todo mundo. Mas eu não vou matá-los hoje não. E olha, Moisés, nenhum deles vai mais entrar na terra prometida. Nenhum. Perderam a bênção da terra prometida. Todos vão morrer no deserto, Moisés. Vão caminhar esses 40 anos para morrer no deserto. Veja lá o versículo de número 20. Olha Deus respondendo a Moisés:
E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. A palavra de Moisés. Verso 21. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que os seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Deus disse: Moisés, vou poupá-los, mas desses que mostraram medo, desses covardes que não creram, desses covardes que aceitaram a palavra dos 10, Moisés, vão morrer todos no deserto. Moisés, não dá, Moisés, para aceitar. Não vou matá-los hoje, Moisés. Os descendentes deles herdarão a terra prometida, mas nenhum deles vai entrar na Canaã, na terra prometida. Nenhum, Moisés. Eles têm que aprender que eu sou Deus, que eu sou o soberano. Irmãos, o medo é horrível. O medo, irmãos, destrói. Em qual grupo você está? No grupo dos perdedores, dos medrosos, ou nos otimistas, igual Josué e Caleb? E que foram os dois que entraram em defesa de Arão e Moisés. O grupo, irmãos, da maioria são os perdedores. O grupo da minoria, irmãos, são os ganhadores. Em que grupo você está? Você está no grupo que tem o Senhor como inimigo, ou você está no grupo que tem o Senhor como amigo? Você está no grupo de ouvir a palavra de Deus, ou você está no grupo só de criticar a obra de Deus? Você está em qual grupo? O grupo que confia no Senhor, ou o grupo que duvida do poder de Deus, mesmo vendo tantos sinais? As murmurações daquele povo. O grupo dos perdedores é o grupo que murmura. O grupo dos perdedores, irmãos, é o grupo que blasfema. O grupo dos perdedores, irmãos, são aqueles que pensam que têm a verdade sem Bíblia. E aí pensam que têm a verdade e estão defendendo mentiras. É o grupo da blasfêmia, irmãos, é o grupo desses homens aqui, os perdedores. Olha o que eles fizeram. Irmãos, o grupo dos perdedores são o grupo da revolta contra a liderança. Os ganhadores, Josué e Caleb, ficaram do lado de Arão e Moisés, que era o lado de Deus. Só foram 5 agora. Só 5. E Deus estava do lado daquela minoria. E matou o restante todo. O grupo dos ganhadores, irmãos, é aquela minoria. O grupo dos perdedores é o que fica, irmãos, do grupo dos medos, daqueles que se levanta contra os líderes, contra a liderança, irmãos. O grupo dos perdedores, irmãos, é aquele que influencia uma geração inteira. O grupo dos ganhadores, irmãos, é uma minoria. Porque os perdedores, irmãos, com a fama que eles têm um poder. Você só não pode se dobrar nunca diante desses perdedores. Você não deve se dobrar nunca. Em qual grupo você está? Em qual grupo você quer estar? Em qual grupo você vai escolher estar? A decisão cabe a você, não cabe a mim. No versículo 26, 27, até o 30 eu vou ler. Olha a palavra de Deus agora. Versículo 26, capítulo 14, verso 26. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Verso 28. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. 29. Presta atenção. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, vão morrer. Todos os murmuradores morreram, caíram naquele deserto. Verso de número 30. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.
Só esses dois vão entrar na terra. Só os dois que preferiram estar ao lado dos ganhadores, que era a minoria, que era o grupo que parecia ser destruído. Fica do lado da verdade, não fica do lado da maioria errada. Fica do lado da palavra de Deus. Fica do lado daqueles que defendem a verdade e você verá o futuro, a glória do Senhor. Mas muitos preferem a maioria. Porque na maioria parece ter razão. Quando a mão de Deus pesar, não vai existir maioria. Vai acabar tudo. Todos vão morrer para aprenderem. O versículo de número 31. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Olha, a bênção da terra prometida ficou para a próxima geração. Eles não puderam desfrutar, porque eles foram medrosos. Quantas vezes você perdeu bênçãos por ser medroso? Quantas vezes sua igreja perdeu bênçãos pelo medo? Quantos líderes, irmãos, têm medo às vezes de desafiar o povo de Deus? Não! Ora, dobra o joelho, pergunta ao pai, na hora que o pai falar, faça, vai lá e desafia o povo, sem medo. E olhe, Deus é contigo agora. Irmãos, o medo impede, não deixe. Vou repetir, irmãos, se eu fosse ouvir pessoas, eu já tinha largado o ministério. Se eu fosse ouvir pessoas, irmãos, essa igreja não teria a obra missionária que tem hoje. Tentar desafiar você aí. Tem um grupo de adolescentes aqui da igreja, irmãos, eles vendem produto de limpeza. Para pagar o aluguel de uma congregação. Pagar o aluguel de uma congregação a 200 quilômetros daqui da nossa igreja. A cantina, irmãos, funciona para pagar o aluguel e o sustento da outra congregação, mais de 200 quilômetros daqui. Estamos abrindo uma por ano, pedindo a Deus, fora todas as outras. Uma das nossas congregações, irmãos, que nesse momento eles estão lá trabalhando a semana inteira, vamos concretar uma laje lá do lado, eles vendem galinha, vendem aipim, vendem frutas, tudo para missões. Eles plantam a mandioca lá, moem a mandioca, faz a farinha e vende para missões. E lá, irmãos, Deus tem abençoado, eles estão com 9 missionários, um povo pequenininho, irmãos, 9 missionários. E o pastor Orlando está lá, irmãos, desafiando o povo, sem medo. Se for com medo, a obra para. Estão lá, irmãos, fazendo a obra. Lança o desafio, confia no Senhor, lança a promessa de fé. Você vai ver o que Deus vai fazer. Não tenha medo, não vai faltar o pão. Confia no Senhor. Deus providenciou o maná. E eles foram alimentados com o maná no deserto. Só Deus pode. Confia nesse Deus Todo-Poderoso. Olha o que aconteceu agora do verso 32. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto, e os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. 34. Você quer saber por que eles ficaram 40 anos no deserto? Aqui está a resposta. 34. Segundo o número dos dias em que expiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Eles ficaram 40 dias espiando a terra. Agora Deus diz, cada dia será um ano. Vocês agora vão ficar 40 anos lá no deserto caminhando, dando volta. Para me moldar vocês, porque vocês não acreditam em mim, vocês não têm fé. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Olhe, é impossível agradar a Deus sem fé. Tem que ser pela fé. Sem fé não dá. Então é impossível. Se eles não tinham fé, não agradavam a Deus. Deus ficava triste. Então por que 40 anos? Cada dia Deus transformou em um ano. E aí você pergunta, por que eles estavam pagando? Era herança daquele povo. Até as próximas gerações ainda pagou os 40 anos, mas aos 40 anos você viu como molde, como pregando na mensagem. Não te esqueça de onde você veio. Deuteronômio capítulo 8. Deus queria moldar o povo. Deus quer te moldar. Agora no versículo de número 35. Eu, o Senhor, falei assim, farei a toda esta má congregação,
esta má congregação, e que se levantou contra mim, nesse deserto, se consumirão e aí falecerão. Só que ainda tinha os 12 homens, que eram 10, porque 10 foram os medrosos. Os medrosos, irmãos, teriam que ter um castigo diferente, porque os outros morreram. Os 10 também vão morrer, só que vão morrer diferente, irmãos. O castigo dele tinha que ser maior. Você que está plantando medo nas pessoas, o castigo será maior sobre a sua vida. Se você não tem coragem de desafiar as ovelhas, o castigo será maior. Não permita isso. Líder de adolescentes, jovens, senhoras, varões, crianças. Desafie, é a obra de Deus. E se você planta medo de alguma maneira na igreja do Senhor Jesus Cristo, o castigo será maior. Olha o que aconteceu com os 12. Verso de número 36. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Morreram de praga. A morte foi diferente. A morte foi de uma maneira cruel. Eles tinham que aprender que com o Senhor ninguém brinca. Eles tinham que aprender que Moisés foi colocado por Deus. Ninguém poderia tirar Moisés a não ser Deus. Que Arão estava ali com consentimento divino. Eles tinham que aprender que ninguém pode se levantar contra a obra de Deus. Ninguém pode ir contra a causa que é a obra do Senhor. Ninguém pode ser uma multidão. Eram milhões. Deus, espera aí que eu resolvo. Olha o que ele diz agora sobre Caleb e Josué, no versículo de número 38. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. 39. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. E o povo diz: Moisés, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos. Precisamos de você. Quando a coisa aperta, irmãos, corre para o líder de novo. Falam mal do líder, falam mal do líder. Quando a coisa aperta, corre para o líder de novo. Pastor, ore por mim, pastor. E aí Deus vai incomodar mesmo. E a gente, como pastor, tem que orar mesmo. A gente tem momento que nem quer, mas tem que orar. Samuel disse, né? Quem sou eu para deixar de orar? Não posso. Então, veja, a gente não pode deixar de orar, não. Claro que a carne tem uns que nem pede para orar, mas a gente não pode, tem que orar assim mesmo. Quando a coisa aperta, corre para o líder de novo. Vira as costas, fala mal do líder. Vira as costas, fala mal da igreja. Fariseu é assim. Fala do líder da igreja, fala das coisas da igreja. Nada funciona, mas nunca está presente para ajudar. Nunca está presente para fazer. Nunca dá uma ideia boa para a igreja. Essas coisas, irmãos, a igreja está cheia. É triste demais. Era igual esses 12, irmãos. Triste, morreram. Morreram os que foram influenciados por ele. Em qual time você está? No time dos que morreram? Ou no time dos que estão vivos para fazer a obra do Senhor caminhar? Junto com a liderança, firme com a liderança, caminhando, ajudando a liderança, comprando um bom livro de missões para o líder, ajudando o líder a despertar mais e mais. Qual time você está? Qual time você quer estar? Qual time você tem orado para estar? Eu te dou uma orientação. Fica no time dos ganhadores. É a minoria. Mas é aquele que vê a glória de Deus. A escolha é sua. Ninguém pode tomar decisão por você. Eles tomaram a decisão pela influência dos outros medrosos que voltaram. Mas Josué e Caleb dizem, não, nós dois morremos junto com Moisés e Arão. Em que time você vai ficar? Que Deus te abençoe. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pela tua perfeita palavra. Abençoa todas as vidas. Deus, livra deste mal. Abençoa todos que estão ouvindo e assistindo a mensagem do Senhor. Que ela alcance vidas e edifique vidas. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.